pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com Humberto Miranda. Ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e um grande conhecedor da história da infância e juventude do nosso estado. Ele descobriu a paixão pelo tema através de uma foto encontrada no arquivo público. Você estava me contando um pouco dessa história da ocupação dos jovens de seus territórios, né? Como um centro da cidade, seja através da sua dança, da sua forma de lazer, do banho de rio. Como é que você percebe hoje a ocupação desses espaços pela periferia, principalmente, né? Você falou que eu iniciei a minha trajetória acadêmica e minha paixão mesmo pelas questões relacionadas à infância, né, descobrindo, né, crianças e adolescentes entrando na Casa de Detenção do Recife, hoje Casa da Cultura, através de uma prisão, né, de um sistema de detenção. E eles também estavam se apropriando da cidade da forma deles, né? Isso, com a minha cabeça pós-Estatuto da Criança e do Adolescente, acabei não compreendendo bem como é que no Brasil do século XX prendiam crianças juntos com adultos. A gente não pode falar em legitimidade do Estatuto sem falar na legitimidade das crianças e adolescentes se expressar. O passinho é uma forma de expressão cultural, é uma forma de organização política. Então, por mais que as pessoas tentem criminalizar, identificar esses meninos e essas meninas como pessoas que estão à margem da sociedade ou marginais, marginalizando inclusive um processo que é cultural, que é político, eu penso que é negar a própria noção de que eles são sujeitos de direitos, que eles são, né, pessoas que vivenciam a cidadania dançando, cantando, fazendo as suas coreografias. Por que isso incomoda tanto as pessoas? Porque as pessoas, né, buscam perceber as infâncias e as juventudes a partir de uma lógica muito conservadora. Pensam que, por exemplo, viver a infância e a juventude hoje é viver, por exemplo, no tempo delas, né? E uma outra coisa também, né? As pessoas se incomodam com organização cultural, política, né? Passinho, para mim, não é só dança e música, é também organização política dos meninos e das meninas. A gente vive numa perspectiva de uma liberdade de expressão que tem que ser respeitada, inclusive em relação aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Essa sua fala me lembra uma entrevista com você, né, que eu fiz sobre crianças da Rua Azul, né, na área do Coque, Joana Bezerra, onde elas tomavam banho no rio. Né? E era a única forma de diversão delas, né? E você me relatava esse comportamento. E isso também incomodava muito. Às vezes a polícia chega, retira essas crianças. Essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes não têm espaços para vivenciarem as suas sociabilidades, trocarem as suas experiências, né? E viverem, por exemplo, as suas brincadeiras, né? Existe, por exemplo, crianças de classe média alta, que têm seus espaços reservados nos prédios. Essas não tem praças muitas vezes, né? Não tem academias, então elas se apropriam da cidade de outra forma, se aproveitando dos espaços naturais ou construídos, né? Eu penso que isso precisa ser respeitado também. E na ausência de um espaço, é necessário pensar políticas públicas para ela, não olhar com uma perspectiva punitivista, marginalizadora, né? Eu penso que a lógica precisa ser mudada, porque o ser infância hoje não é a mesma coisa de tempos atrás, né? Acontece também ações em shoppings, né? Onde Isso, alguns grupos são discriminados. Né, uma atitude muito policialesca em relação a grupos adolescentes e infantos juvenis que também se organizam, que vão para esses espaços que são privados, mas que são abertos ao público. E eles também são consumidores. Podem ser consumidores em escala potencial diferente, mas eles também têm o direito de entrar e de sair. Você tem um papel muito importante junto à formação de conselheiros tutelares, né? Que esse nome voltou, né, com força total. A eleição, né, as últimas eleições foram bem disputadas. E qual é a principal problemática que você vê
chega até você através desses conselheiros tutelares, né? O que mais acontece junto com essa infância? O que mais a infância sofre? Eu penso que não existe um perfil de conselheiro tutelar, existem diferentes conselheiros tutelares. Penso que, por exemplo, os conselhos tutelares, os conselheiros do sertão são bem diferentes, por exemplo, dos conselheiros daqui, da região metropolitana, né? É interessante ver a trajetória do conselheiro, porque a partir daí ele atende os casos de forma também diferente. Hoje existe um número grande de violência doméstica, negligência, né, familiar, a questão da evasão escolar, né, que está muito relacionada também ao trabalho infantil, né? Então eu penso o seguinte, né, que esse conselheiro, frente à negligência, frente à violência doméstica, às violências sexuais, né, a exploração e o abuso, ele precisa ter uma formação, é preciso ter equilíbrio emocional e conhecimento técnico, teórico, para ele atender de forma responsável e segura essa família, esse menino, essa menina que recorre ao serviço do Conselho Tutelar. A formação religiosa chega a atrapalhar nessa ação? Se ele busca atender a partir de uma perspectiva religiosa ou partidária, desconsiderando o princípio maior, que é a Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse atendimento é comprometido. Claro que a pessoa tem o direito de ter um partido, tem o direito de ter uma religião, mas isso não pode estar à frente quando ele vai tomar uma decisão, por exemplo, de uma medida de proteção. Isso acontece sempre? Acontece. E esses casos são denunciados? O que é que pode ser feito? Existem instrumentos para denúncia, né? É necessário recorrer ao Ministério Público, por exemplo, né? Mas eu penso que é necessário também investir na formação continuada, né? Há muitos conselheiros que estão chegando agora que não têm esse conhecimento tão efetivo do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estado de Pernambuco, por exemplo, tem a Escola de Conselhos patrocinada pelo Conselho Estadual, né, do Direito da Criança, o SEDCA, que funciona dentro da nossa Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, são parcerias que estão dando certo e que possibilitam essa formação inicial e continuada para os conselheiros tutelares. Uma curiosidade, o tipo de violência contra a criança e o adolescente, ele muda de acordo com a classe social desse agressor? O que é muito importante perceber, Marcionili, essa pergunta é muito interessante, é que a gente não pode conectar violência à classe social. Por exemplo, só acontece violência nas camadas populares. Não, você tem violências que acontecem em condomínio de luxo. Só que essas são, né, tratadas de uma outra forma, né? A negligência, ela se dá tanto numa família pobre como uma família mais endinheirada, por exemplo, né? Agora, o que há mais recorrente é que a condição social, né, isso aí a gente precisa, né, a questão econômica, ela fragiliza de tal forma a família ou os responsáveis que os direitos fundamentais acabam também ser comprometidos, né? Por exemplo, direito à segurança, à saúde digna, à educação. Então, assim, são outras violações que se dão, né, por uma questão de pobreza. Isso aí a gente precisa, né, ter essa consciência também, né? Por que uma criança e um adolescente termina que se envolve numa infração, que também não tem relação com classe social? Veja, é bem complexa essa pergunta, né? E a gente tem que ir para cada trajetória, né? A gente precisa perceber que uma criança que não vive a sua infância, ela tende, né, a transgredir, né? Agora, uma coisa eu te garanto, pesquisando nos acervos históricos, fazendo entrevista, toda criança que passa por essa experiência de institucionalização, ela teve em algum momento na sua infância, né, alguma forma de abandono. É como se essas crianças e esses adolescentes, eles vão para as medidas de socioeducação porque não tiveram medidas de proteção. E isso tem a ver com crianças da classe média e crianças também de setores mais populares, né, da nossa sociedade. A redução da maioridade penal, então, estaria descartada na sua opinião? O Brasil tende a ir para o caminho que eu penso que é o menos indicado, né? Aceitar essa ideia de redução da maioridade penal é até deixar de aceitar a própria condição do adolescente. Esse adolescente que tem a vida se transformando, que a sociedade cobra para ele uma proteção, uma profissão, né? Que ele está biologicamente se transformando, psicologicamente se transformando. E se a legislação ela tende a ser mais humana, mais abolicionista
e menos punitivista, ela vê o sujeito, antes de ver o ato infracional. Para concluir, eu queria saber o que é que te faz feliz, Humberto, como pessoa que luta por essa defesa de direitos da criança e do adolescente. Tem muitas coisas que me fazem feliz. Por exemplo, você vê um conselho tutelar entrando no mestrado, né? Assim, pessoas diziam nunca que eles vão entrar, hoje defendendo suas dissertações, né? Me faz feliz a universidade perto das pessoas. Eu digo que a universidade é um lugar onde não só a gente trabalha, mas onde a gente pratica e vive nossos sonhos, né? E viver essa universidade mais plural, mais humana, me faz muito feliz. Encontrar uma jornalista amiga da criança me faz também... Muito obrigado. Humberto, agradecida por tua vinda até aqui e pela tua fala, sempre importante. Satisfação grande. Muito obrigado. Gente, muito obrigada e até a próxima edição.